Hitler manda guerra para o litoral brasileiro. Submarinos nazistas, a partir de agosto de 1941, começam a atacar covardemente nossos indefesos navios mercantes. Ele passou a fazer uma feijoada, onde ele queria juntar, pelo menos uma vez por ano, os amigos da guerra, né, que ele fez durante a guerra, e os amigos da paz, que eram os amigos que ele foi fazendo após a guerra. E chegou um ponto no quintal da gente já não dá mais ninguém, porque era mais de 300 pessoas que ia, já sabia e vinha de outros lugares, outros estados, para poder participar da feijoada do meu pai. Então era tudo assim muito exagerado, era 15 quilos de feijão que a gente tinha que catar, deixar separado já. Então tudo uma semana antes era aquele preparo, né? Catava-se o feijão, catava-se o arroz, né? E uns dias antes já botava também a carne de molho até tirar totalmente o sal, para poder, no dia, 4 horas da manhã, a gente colocar o feijão na lenha, né? Que era feito na lenha, os panelões. Aí veio a ideia de construir um monumento lá onde tinha o cemitério dos mortos durante a Segunda Guerra Mundial da Força Expedicionária Brasileira e da Força Aérea Brasileira. E aí meu pai novamente foi nomeado para ser o guardião daquele sacrário e praticamente viveu lá até o fim da vida. Então eu fazia apenas o que ele mandava. Então levar pessoas lá na área de combate, hacer a bandeira, essas coisas. Depois ele que fazia o trabalho com a embaixada, isso tudo. A parte administrativa ficou com ele até ele falecer. A partir do momento em que ele faleceu, é que eu assumi de verdade sozinho ali a condução do monumento. Eu vou continuar nessa missão. Meu pai nunca falou que ele estava num trabalho, mas sempre falava que ele estava numa missão. Bem, eu herdei essa missão e vou dar continuidade até que tiver a possibilidade de fazer isso. As cinzas dos que tombaram retornam do pequeno e florido cemitério de Pistoia e ficam para sempre guardadas neste monumento erguido ao patriotismo, à dor, à coragem e ao sacrifício dos brasileiros que morreram pela liberdade. A vida toda ela contou as histórias, ela sempre fazia questão, né? Só que quando a gente é criança, aquilo vem como uma história. À medida que a gente vai crescendo, nós vamos entendendo que existia uma atuação naquela história, uma presença daquela pessoa que conta. E minha mãe estava só com 91 anos e ela foi diagnosticada com uma doença que teve um prazo para partir. E uma das últimas coisas que ela conversou foi assim: eu estou contrariada, mas estou aceitando porque é uma imposição divina. Mas eu queria chegar no meu século. Posso dizer que esse foi o maior legado. Uma pessoa que pensa à frente do seu tempo, sem nunca esquecer o princípio de tudo, que seria o amor à família. Eu assumi como na associação. Eu assumi a associação, foi este ano, vai fazer um ano agora ainda que ele faleceu, e ele deixou para nós do orgulho dele pela FEB, sei lá, ele tinha muita paixão por tudo da FEB. Até na casa dele, ele sempre teve a bandeira brasileira exposta todo dia, o emblema da FEB e a associação. Aqui mora um ex-veterano da Força Expedicionária Brasileira.
período que ele foi para a guerra. Isso ele teve sempre, ele ensinou sempre a gente isso, sempre mostrando o que a gente tinha que fazer. Ele deixou, sabe, uma relíquia muito grande para nós. São tantas que ele contava que se a gente for assim, não tem como você falar, sabe, eu gosto dessa, eu me apeguei a essa ou aquela. Todas elas emocionam quando ele começa a contar, sabe, todas elas traz pra gente assim, sabe, deixa a gente emocionado com o que eles passaram lá. Nós ainda crianças, e o que eles passavam para nós era que nós não poderíamos falar para eles da guerra. Então a gente não tinha muito contato. Na escola, nos livros, a gente viu em estudo, a gente viu alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas nós fomos tolhidos, não podia falar, porque como eles estavam vindo de umas batalhas muito sangrentas, então para eles, o que passaram para nós é que eles, um ato de estresse muito grande, eles poderiam ficar doentes mentais. Então a gente foi tolhido, não se falava. Lá na minha casa, a minha mãe e ele, nós participávamos apenas dos desfiles do dia 7 de setembro, então a gente ia para homenagear o nosso pai, né? Por conta dele ter participado, não só ele como os outros pracinhas. Mas a gente realmente não tinha o que a gente tem hoje. 10, 15 e até 19 graus abaixo de zero. É um novo inimigo, este desconhecido para o homem do trópico. Era uma coisa que a gente nem entendia o que era guerra, só depois que tu começa a se desenvolver e estudar é que vai vendo como é que foi isso. A gente sempre soube que ele era veterano, mas em relação ao que aconteceu lá, ele pouco falava da situação lá, realmente. O que a gente sabia sempre é quando ele voltou da guerra, o que ele passou aqui, né? Porque a febre foi extinta, eles ainda estavam na Itália, isso ele sempre contava, e que quando ele chegou aqui, não tinha emprego, então foi muito difícil, ele já estava noivo, né? A noiva estava esperando já para casar e ele sem condições de casar porque não tinha trabalho. Ele dizia assim, será que eu ainda volto? Ele achava que não voltava mais. E eu te digo sinceramente, quando nós fomos lá em 2010, quando eu passei por aquela região, eu disse, meu Deus do céu, o que esse povo vai fazer aqui? É uma região, quer dizer, em 2010, eu já senti essa situação de dificuldade do clima. Para quem mora aqui no Brasil, um clima desse tropical, chegar para lá, para aquela região, já pelo que ele contava, eles não tinham nem roupa, né, adequada para o clima. Aí eu olhei, meu Deus, esse povo veio para cá para morrer. Navios da nossa marinha trazem de volta os escalões da Força Expedicionária. Meus pais vieram da Polônia e se conheceram aqui no Brasil. E eu passei, então, a minha infância em contato assim, com uma geração de imigrantes, né? Que hoje não tem mais, né? Hoje todos somos brasileiros natos, já de terceira, quarta geração. E naquela época havia muita gente que tinha sobrevivido ao Holocausto e veio para o Brasil, eles ainda tinham no braço aquele número que era tatuado no campo de concentração. Então talvez isso explique o porquê que eu comecei a me interessar por esses assuntos de guerra, né? A guerra é a maior estupidez da humanidade. Tem que manter essa memória para que se evite chegar a esse ponto extremo que é lutar. Pais de família contra pais de família se matando e a maioria não sabe nem por quê. Porque os dirigentes, quando se desentendem e partem para a guerra, eles partem para uma campanha de ufanismo tão grande que você esquece tudo, quer lutar só pela sua pátria e como diz a canção do Geraldo Vandré, viver pela pátria e morrer sem razão. Então, se nós, filhas, netos de veterano, não levar isso em frente, quem que vai levar? A história morre aqui.
Hitler manda guerra para o litoral brasileiro. Submarinos nazistas, a partir de agosto de 1941, começam a atacar covardemente nossos indefesos navios mercantes. Sou filha do falecido Major José Antônio Pinheiro, nascido em 1917, falecido em 2001. Meu pai foi voluntário, ele era artilheiro e foi pelo Sampaio. E minha avó era viúva, então ele foi que era para poder meu tio ficar tomando conta e ser o companheiro da minha avó. Um tempo lá, ele teve a surpresa de meu tio foi convocado e foi à procura dele, né? Até que achou ele lá no campo de treinamento. E aí teve que ensinar meu tio, porque meu tio não era artilheiro, meu tio era pedreiro. Ele passou a fazer uma feijoada, onde ele queria juntar, pelo menos uma vez por ano, os amigos da guerra, né, que ele fez durante a guerra, e os amigos da paz, que eram os amigos que ele foi fazendo após a guerra. E chegou um ponto no quintal da gente já não dá mais ninguém, porque era mais de 300 pessoas que ia, já sabia e vinha de outros lugares, outros estados, para poder participar da feijoada do meu pai. Então era tudo assim muito exagerado, era 15 quilos de feijão que a gente tinha que catar, deixar separado já. Então tudo uma semana antes era aquele preparo, né? Catava-se o feijão, catava-se o arroz, né? E uns dias antes já botava também a carne de molho até tirar totalmente o sal, para poder no dia, 4 horas da manhã, a gente colocar o feijão na lenha, né? Que era feito na lenha, os panelões. Durante o período dele no exército, meu pai foi uma pessoa que ele procurava ajudar muito. Muitas das vezes, no nosso quarto, que era o meu e das minhas 2 irmãs, né? E meu irmão tinha um quarto separado. Ele desmontava o nosso quarto para poder agregar oficiais que vinham transferidos de outro estado e que não tinha casa para ficar aqui. E meu pai colocava no nosso quarto pessoas que a gente nem nunca tinha visto, com filhos pequenos, que ficavam meses na nossa casa até conseguir uma casa para poder eles se mudarem. E assim foi a nossa vida. Ele nos ensinou a sempre estar com a verdade, mesmo muita gente achando que a verdade, muitas das vezes, é falta de educação. Mas ele dizia que ele preferia ser mal educado do que ser um mentiroso. Então, essas coisas que eu lembro dele. Que eles também não eram muito de conversar com a gente. Meu pai só foi conversar quando eu já estava já mocinha. Em criança, meu pai não falava de guerra dentro de casa. Porque a gente não fica sabendo. Muita gente nem sabe que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, né? Muitos. Não é só jovem. Tem pessoas com idade que não sabem que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Só quem sabe mais mesmo é quem tem parentes, né, que participou. Quem está próximo de alguém que participou da Segunda Guerra Mundial. Eu acho importante, porque eles deram o sangue deles, né? Muitos vieram mutilados e ninguém nem sabe.
Hitler manda guerra para o litoral brasileiro. Submarinos nazistas, a partir de agosto de 1941, começam a atacar covardemente nossos indefesos navios mercantes. Meu pai era um veterano da FEB, sargento da FEB, e ele nasceu em 1918 e faleceu em 2003, fevereiro de 2003. Meu pai namorou com a mãe durante a Segunda Guerra Mundial. Logo ao chegar em Pistoia, ele encontrou com a mãe e aí nasceu um namoro. E no final da guerra, meu pai queria levar a mãe para viver no Brasil, mas meu pai, que naquele tempo já tinha regressado no Brasil, foi nomeado para ser guardião do cemitério lá em Pistoia. Aí foi ele que voltou para a Itália e depois ele devia ficar lá por 2 anos e acabou ficando a vida inteira, não por escolha, mas porque ele fora renovando a missão a cada 2 anos até o cemitério acabar. Em 1960, quando os mortos foram trasladados de Pistoia para o aterro do Rio de Janeiro, do Flamengo, no Rio de Janeiro, aí veio a ideia de construir um monumento lá onde tinha o cemitério dos mortos durante a Segunda Guerra Mundial da Força Expedicionária Brasileira e da Força Aérea Brasileira. E aí meu pai novamente foi nomeado para ser o guardião daquele sacrário e praticamente viveu lá até o fim da vida. Então eu fazia apenas o que ele mandava, então levar pessoas lá na área de combate, haster a bandeira, essas coisas. Depois ele que fazia o trabalho com a embaixada, isso tudo, a parte administrativa ficou com ele até ele falecer. A partir do momento em que ele faleceu, é que eu assumi de verdade sozinho ali a condução do monumento e comecei a tentar de recuperar algumas partes da história da Força Expedicionária Brasileira, que são partes que são as mais esquecidas, como a atuação na parte litorânea da Toscana, então Massarosa, Camaiore, e o Vale do Rio Serchio, que é uma parte da FEB que poucos conhecem, até os conhecedores da FEB não conhecem muito essa parte da história. Eu vou continuar nessa missão. Meu pai nunca falou que ele estava num trabalho, mas sempre falava que ele estava numa missão. Bem, eu herdei essa missão e vou dar continuidade até que tiver a possibilidade de fazer isso. Eu estou tentando manter a memória, dar continuidade à missão do meu pai e também levar ao conhecimento aquela história desconhecida que é a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Porque é uma história que não foi escrita nos livros de história que são assim, material de estudo nas escolas, mas é uma história que foi gravada nos corações da população italiana.
Hitler manda guerra para o litoral brasileiro. Submarinos nazistas, a partir de agosto de 1941, começam a atacar covardemente nossos indefesos navios mercantes. Eu sou filha da capitã Araci Arnaud Sampaio, uma das primeiras oficiais do Exército Brasileiro, participante da Força Expedicionária Brasileira. Dentre um universo de 73 mulheres, ela se vocacionou, né? Sentiu o chamado e foi. Por volta de 1939, 40, minha mãe fazia faculdade de economia. Já era um tema, já era uma busca por algo diferente, né? Então, isso foi muito forte em toda a educação que ela passou para os filhos. Sempre tratou da independência e da valorização com a cidadania e amor à pátria. Quando o Exército lançou essa campanha, pedindo, né, que se voluntariassem, minha mãe saiu da faculdade e ela foi fazer o curso de enfermagem, que naquele momento a Cruz Vermelha é que proporcionava esses cursos. A partir disso, ela já começou a trabalhar dentro dos hospitais, inclusive hospitais do Exército também, fez o curso de adaptação ao Exército e ficaram aguardando, porque todas elas, a depender da região que estavam, elas tinham que se submeter à maneira como é que estava sendo executado o processo. Então ela ficou um certo tempo em Salvador, que ela era da 6ª região. Bom, lá cada uma foi designada para uma divisão, para um hospital. Ela foi requisitada para a enfermaria 22, que os alemães, à medida que iam saindo dos territórios ocupados, eles iam deixando minas. E ela estava em trabalho, em horário de trabalho, e uma mina explodiu, ocasionando um certo tumulto dentro do hospital, porque eles acharam que estavam sendo bombardeados, né? E quebrou muitos vidros e foi aquele pânico. Com esse acidente, ela teve imediatamente o tímpano estourado e ela perdeu a audição de um lado. Tal a gravidade do acidente, né, dentro do hospital. Embora elas tivessem chegado lá numa situação em que elas não estavam ainda inscritas e asseguradas como oficiais, isso aconteceu durante a estadia delas na Itália, até para poder frequentar e adentrarem aos estabelecimentos e locais de oficiais. Elas foram arvoradas ao posto de segundo-tenente, embora não recebesse como tal. E elas foram muito bem recebidas, sempre foi essa situação que ela relatou. Talvez a dificuldade tenha sido no próprio país, que o nosso país tinha muita ainda a não presença da mulher nos locais de trabalho. Nós ainda estávamos assim com um certo machismo, vamos dizer. A vida toda ela contou as histórias. Ela sempre fazia questão, né? Só que quando a gente é criança, aquilo vem como uma história. À medida que a gente vai crescendo, nós vamos entendendo que existia uma atuação naquela história, uma presença daquela pessoa que conta. Minha mãe foi a única enfermeira que chegou a ser presidente de uma associação, da Associação dos Ex-Combatentes. Em certos momentos ela foi sempre do Conselho Nacional, exatamente pela maneira em que ela sabia lidar com as situações. Minha mãe era uma pessoa digamos, muito diplomática. E minha mãe estava só com 91 anos. E ela foi diagnosticada com uma doença que teve um prazo para partir. E uma das últimas coisas que ela conversou foi assim: eu estou contrariada, mas estou aceitando porque é uma imposição divina.
Mas eu queria chegar no meu século. Posso dizer que esse foi o maior legado. Uma pessoa que pensa à frente do seu tempo, sem nunca esquecer o princípio de tudo, que seria o amor à família. Acaba ensinar o comando da FEB restabeleceu o poder combativo do batalhão, que teve sabe? Dos motivos. Os 50. Quando nuvens negras como negro véu surgem sobre as serras empanando o céu, ouve-se uma prece dessa gente audaz que não teme as guerras, mas deseja a paz. Deus salve a América, meu céu, meu lar. Uma dádiva aos